lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram chamar a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Vá comigo para o verso 21, por favor. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Oremos. Pai, te pedimos que tu possas falar conosco nessa última hora desse dia. Eu oro que tu possas vir ao nosso encontro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, olhe para o projetor e leia tanto o verso 21 e 32 é igual, todos bem alto. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Podemos sentar. O que nós temos nesses 2 versículos são expressões de sentimentos diferentes. As palavras são as mesmas, as frases idênticas. 2 versos diferentes com palavras idênticas, mas falados com intenções diferentes. Vocês conhecem a história da morte de Lázaro. Assim como na história de ontem de Jó, nós temos uma facilidade que outros não têm. A facilidade que temos é que nós conhecemos o final da história. Então, para nós, essa história, ela é linda, ela se torna muito bonita, porque a gente sabe que no final, Lázaro morreu, mas Lázaro ressuscitou. Mas sabemos que Jesus chegou lá, mandou que Lázaro saísse para fora, Lázaro saiu e Lázaro voltou a ter vida. Então isso é maravilhoso. O que nós não sabemos e que não podemos apreciar é os sentimentos durante aqueles 4 dias e os dias que antecederam a morte de Lázaro. O texto nos diz que Lázaro, Maria e Marta, 3 irmãos, eram parte de um ciclo de amizade de Jesus. O texto diz que Jesus amava a Lázaro. O texto diz que Maria foi aquela que derramou lágrimas e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. A palavra nos diz que Marta era aquela que toda vez que Jesus chegava em Betânia, que era apenas 4 milhas de Jerusalém, e toda vez que Jesus ia em Jerusalém, ele ficava na casa de Marta, Lázaro e Maria. Marta tinha o cuidado de alimentar Jesus, de fazer bolo, de fazer pão de queijo, de colocar o café na mesa, de fazer janta, de atender às necessidades físicas de Jesus e dos seus discípulos. E Marta, que servia Jesus,
Lázaro que amava Jesus, Maria que derramava lágrimas aos pés de Jesus. Quando eles têm uma necessidade, um problema, quem eles vão chamar? Jesus. Quando há uma crise, quando há uma emergência, eles imediatamente reconhecem que era necessário que Jesus viesse ao auxílio. João é um tremendo escritor e ele começa a passagem dando-nos esse pano de fundo. Diz que Jesus estava distante com seus discípulos e essa Marta, essa Maria, quando Lázaro estava doente, e elas conseguiram detectar que a doença de Lázaro era mais séria do que uma simples gripe, uma simples dor de barriga ou dor de cabeça. Não era simplesmente um desconforto físico. Elas conseguiram detectar que a doença de Lázaro era séria e que era necessário de uma intervenção. Não sei se eles tinham dinheiro para gastar nos médicos ou não. Uma coisa eu sei, que elas sabiam que precisava de Jesus naquele lugar, que Jesus precisava de estar presente. Por alguma razão, Jesus não estava lá no momento que eles mais precisavam. Jesus estava distante com seus discípulos ministrando. O texto nos diz que os judeus queriam matar Jesus, e Jesus estava longe ministrando, longe de Jerusalém, e chegou um mensageiro. O mensageiro chega e diz: olha, Lázaro, aquele que tu amas, o irmão de Marta e de Maria, tu sabe, Jesus, aquele que você fica sempre na casa dele, ele está doente, e elas estão pedindo que o Senhor venha rapidamente para acudi-los, porque o homem está muito doente. O texto diz que quando Jesus ouve isso, ele diz para os seus discípulos: olha, nosso amigo Lázaro, ele está precisando da nossa ajuda, mas não vamos ficar aqui. E se vocês olham no texto, diz que Jesus fica ali mais 2 dias. É como se Jesus não tivesse com pressa. É como se Jesus não está nem aí para o pedido de Marta e Maria, porque claramente o texto diz que Jesus fica ali mais 2 dias. Quando Jesus diz para os seus discípulos que Lázaro havia morrido, e claramente Jesus diz: olha, morreu, agora vamos lá. Os discípulos coçam a cabeça e dizem: mas o que é agora? Agora é tarde. Quando Jesus está perto da aldeia de Betânia, Marta é a primeira, que é a mais prática, a mais lógica. Marta vem e no verso de número 21 ela proclama esta frase: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O problema que nós temos é que isso foi escrito em palavras, então nós não sabemos qual foi a entoação da sua voz. Eu creio que a entoação de Marta foi uma entoação de acusação. Senhor, já fazem 6 dias que nós lhe chamamos. O mensageiro chegou lá, Lázaro ainda estava vivo. Se o Senhor tivesse parado tudo que o Senhor estivesse fazendo, se o Senhor realmente viesse demonstrar que o Senhor nos ama, meu irmão estaria vivo agora. Mas agora é tarde demais. A entoação de Marta é uma entoação de acusação, uma entoação dizendo: Senhor, tu és Senhor, eu sou crente, não vou te negar, não vou abrir mão, mas eu estou muito decepcionado, porque o Senhor chegou tarde demais. Maria, mais tarde, no verso 32, vem e fala a Jesus a mesma coisa. Conhecendo um pouquinho de Maria, de acordo com o texto bíblico, eu creio que a entoação de Maria não é uma entoação de acusação.
Eu creio que a intuação de Maria é uma intuação de decepção.